Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Me chamo Daniel Espírito Santo e vim trazer mais uma reflexão da palavra de Deus para as nossas vidas. Irmãos, de ontem para hoje eu estava refletindo na vida com Deus, a palavra do Senhor, e o Senhor me trouxe uma palavra ao coração. E eu comecei a refletir nela, uma palavra muito conhecida. Quando eu citar aqui, a maioria das pessoas já ouviu falar. Mas eu comecei a meditar nessa palavra. E ontem, conversando com o meu pastor, o pastor Fernando, eu mencionei sobre esse assunto. Qual assunto? Lembra que eu fiz um vídeo aí falando de um ateu e eu acho que não dá nada falar o nome dele, porque é pessoa pública, até porque eu não estou acusando ele de nada, nem falando dele. Estou falando da situação que aconteceu. PC Siqueira é o nome desse ateu aí. E aí eu mencionei aí no vídeo e tal, né, que ele passou por algumas turbulências na vida dele aí. Bem parecido, não tão parecido, né, com o que eu já passei. Já falei para os irmãos também que eu já fui ateu, já fui agnóstico, e era bem incrédulo, né, apesar de ter nascido já em berço evangélico e já ter experimentado um pouco do poder de Deus para minha vida. Eu comecei a estudar, devorar algumas literaturas ateias, livro ateu, e acabei pendendo pro ateísmo, agnosticismo e depois ateísmo. Aí depois passou de ateísmo para agnosticismo e depois crente de novo. Depois que eu me foquei na palavra de Deus e fiz mais alguns estudos. E até hoje estou nessa minha fé. Mas o que acontece? Eu fui pesquisar sobre esse homem ontem na internet e aí eu vi lá, né, ele tá já bem recuperado e tal, passou por algumas coisas na vida dele. Mas eu nunca mais vi vídeo, não vi as redes sociais dele, não vi mais vídeo dele igual ele fazia antes, xingando Deus. Esse Deus falando um monte de palavrão, blasfemando contra o nome de Deus. E assim, aconteceu com ele bem parecido com o que aconteceu comigo, né? Eu também fui assim, aconteceu essas coisas com a minha vida. Porque quando eu comecei a adquirir conhecimento e argumentos sobre as coisas que eram contra Deus, apesar de hoje eu achar esses argumentos muito fracos, os livros que eu li de Richard Dawkins, Deus um Delírio, Carl Sagan, O Mundo Assombrado pelos Demônios, Bertrand Russell, eu tenho esse livro até hoje aí, porque não sou cristão. E este livro, esses dois livros que eu citei primeiro, eu joguei na churrasqueira, mas eu tinha muitos outros, eu não me lembro. Esses daí são os mais famosos, né? Então, eu vi muito, eu acho que a Paisagem Vertical, O Relojoeiro Cego, eu li alguma coisa sobre isso, de Dawkins também. Mas alguns livros eu joguei na churrasqueira, fiquei só com esse do Bertrand Russell. E eu, por ter adquirido muito conhecimento também sobre o movimento ateu, sobre as ideias ateias, eu comecei a argumentar com os crentes, né? Chamava crente que não conhecia sobre a palavra de Deus, né? Tinha preguiça de ler a palavra de Deus, e aí você não vai ter conhecimento sobre Deus. A Bíblia diz lá em Romanos 1:28, por eles haverem e ter desprezado o conhecimento sobre Deus, Deus os entregou a uma mentalidade reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Por quê? Porque todo, como se diz, como que eu posso dizer? Toda a moral, todo o andar do homem, certo ou errado, o conhecimento, tá tudo no Criador, porque foi Ele que nos criou. Eu não consegui achar a palavra certa, mas podemos colocar aí como a lei moral, né, do homem. Tá tudo no Criador, o proceder do homem. Então, que acontece? Eu fui pesquisar sobre esse homem ontem na internet e vi que ele já está recuperado já e tudo mais. Eu acho que ele tinha mais de 40 milhões de seguidores, se eu não me engano, esse homem. Hoje ele está lá com 2 milhões de seguidores. Eu fiquei pasmo, porque ele foi acusado de pedofilia e tal, vários amigos deles se distanciou deles e tudo mais. Eu comecei a refletir, né? 2 milhões de seguidores ainda é muita coisa. Aí eu fui ver as redes sociais dos homens que pregam a palavra de Deus, que falam sobre o amor de Deus, né? Fala sobre Deus e fala sobre o amor de Deus. E a palavra de Deus, nós sabemos que os atributos de Deus não é só amor. Deus tem vários atributos. Por exemplo, Deus é onipotente. Deus é onisciente, tem toda a ciência. Deus é onipresente, está em todo lugar. Deus é gigante demais. Aqui não cabe Deus, no universo não cabe Deus. Deus é muito gigante. Entendeu? Então, Deus, ele é amor. Mas Deus também é justiça, ele é justo. Por exemplo, eu citei em um dos meus vídeos, quando o seu filho faz coisa errada, por exemplo, nós tendemos a falar para os nossos filhos assim, se você passar de ano, eu vou te dar uma bicicleta. Aí ele passa, aí você dá a bicicleta para ele.
E aí ele não passa. Aí você dá a bicicleta para ele. O que vai acontecer com o seu filho ali? Ele vai pensar, ele vai falar o seguinte, falar, meu, se eu passar eu ganho. E se eu não passar eu ganho também. Imagina qual vai ser o próximo passo dele. Então, só que Deus, ele é o justo juiz. Ele não presenteia filho rebelde. Porque Deus, ele nos ama. E quem ele ama, ele corrige para andar no caminho da retidão. Por exemplo, meus irmãos, nós fomos infectados com o vírus do pecado. Agora o pecado, ele mora com nós, na nossa carne. Entendeu? De fato que Paulo fala lá na carta aos Romanos 15, ele diz assim, ó, segundo o meu entendimento, eu tenho prazer na lei de Deus. E vejo as coisas que foram criadas. Sabemos nós que existe duas revelações de Deus que vem da parte do Senhor para nós, do Criador. Quais que são elas? A revelação geral. A revelação geral. Qual que é a revelação geral? A revelação geral é através da natureza. Nós podemos entender que existe um Deus, porque nós somos racional, né? Nós somos racional. Existe meio que pode colocar isso aí entre aspas, né? Uma contradição disso aí, porque o ser humano, você vê que tudo que ele faz de errado. Mas o homem é racional, entendeu? E nós somos... existe duas revelações, falei, né? A revelação geral, que é através das coisas que foram criadas. E a revelação específica, que é através da palavra de Deus. Quer ver? Eu vou trazer um negócio aqui para você. Então olha lá, meus irmãos, olhem isso daqui. Salmo 19:1, tá? Eu vou ler poucos aqui, tá, irmão? Vou ler pouca coisa porque tem muito versículo, tem muita palavra falando sobre isso. E aí se eu for trazer tudo, imagina, o vídeo vai ficar muito grande, ó. Salmo 19:1. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Agora olha aqui em Romanos 1. Romanos 1:19. Eu acho que é 1:19. Romanos 1:19. Olha o que está escrito aqui, ó. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Detém a verdade vem sobre eles, sei lá, não quer crer. Depois eu vou falar mais sobre isso. Por quê? Porque a verdade dói, né? Ela liberta, mas ela dói. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens, por isso, são indesculpáveis, porquanto, tendo o conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes tornaram-se nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, e culcando-se por sábios, tornaram-se loucos. A Bíblia está dizendo assim, ó, o que de Deus pode se conhecer, Deus os revelou para a humanidade. As suas coisas invisíveis, como através das coisas que foram criadas, você pode entender Deus, porque quando você vai para um lugar aí, parar de dizer que você vê o mar, você fala, meu, não é possível, olha o tamanho dessa baleia aqui. Eu tenho o livro de Steve Hawking aí, Uma Breve História do Tempo, eu tenho esse livro aí também do Steve Hawking. Fala como veio a existência do universo. A Bíblia é muito mais crível. A Bíblia é muito mais crível. No princípio Deus criou os céus e a terra, pô. A terra era sem forma e vazia. Deus foi criando. Não, explodiu, e surgiu tudo. Aí os caras falam assim, os crentes é louco. Aí os crentes falam assim, ó, esses caras evolucionistas é louco, pô. Os caras são doidos. Como que você vai acreditar nisso? Mas vamos lá. O que eu quero dizer com isso? Sobre a rede social do PC Siqueira. Tá lá, 2 milhões e pouco. Ele tá lá falando sobre as coisas dele, né? As coisas que ele gosta e tudo mais. Aí eu tava observando e Deus, ele trouxe uma palavra ao meu coração, falando sobre a porta estreita, entendeu? Poucos são que vão achar o caminho largo e espaçoso, muitos vão entrar por ele. O que eu penso com isso? Eu fui ver a rede social dos homens de Deus que estão pregando a palavra do Senhor. Pode ser qualquer um. Daí, padre, os padres, pastores que estão pregando sobre Jesus, pregando sobre o pecado, que o homem precisa se consertar,
O homem precisa se desvincular das coisas do mundo. Igual diz lá em 1 João 2,15, ó, as coisas que vêm do mundo é do mundo. As coisas de Deus é outra coisa, porque essas coisas aí não vieram do Pai não, pô. Então eu fui ver as redes sociais desses homens de Deus aí. Eu acho que a rede social lá do Augusto Nicodemos, se eu não me falha a memória, é homem de Deus, prega para eu gosto demais desse cara aí. Augusto Nicodemos, pastor Paulo Júnior, tem 700 mil, 700 mil. E olha que não tem nenhum escândalo aí do pastor Augusto Nicodemos não, hein? Falando que ele se envolveu em pedofilia. PC Siqueira se envolveu em pedofilia e tudo. Mas eu não quero falar sobre isso, eu quero falar sobre o mundo. Qual é a palavra que eu quero trazer para o seu coração? Escuta aí.